Você sabia que o Brasil já ultrapassou os 213 milhões de habitantes, mas o ritmo de crescimento da população está diminuindo rapidamente, viu? Na nossa videoaula de hoje, vamos entender os principais indicadores da demografia brasileira: população absoluta e relativa, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, urbanização, expectativa de vida, mortalidade infantil e analfabetismo, e além do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Também vamos discutir por que o país está envelhecendo, os impactos da urbanização no custo de vida, da entrada da mulher no mercado de trabalho e também, essa educação formal, na transformação do nosso perfil demográfico. Fica comigo até o final, porque vai ver como todos esses indicadores explicam o Brasil de hoje, a demografia do Brasil de hoje. Olá, sou o professor Eligel, aqui você está no canal Geografia em Tudo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso projeto. Muito obrigado pelo apoio nas mensagens e um beijão para os meus concurseiros, para os meus alunos e alunas do presencial. Obrigado mesmo pelo apoio, gente. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho, não esquece de ver, fazendo favor, a aula de demografia e introdução, que nós explicamos todos esses conceitos. Hoje nós vamos falar mais do Brasil, tá bom? Então, nessa demografia do Brasil. Como eu falei aí na introdução, nós estamos envelhecendo, estamos passando por um negócio chamado bônus demográfico, onde nós temos uma maior população adulta e uma menor população está crescendo, o número de idosos, e uma menor população de jovens. Então, nós estamos no bônus demográfico, nós temos que prestar atenção muito no crescimento econômico para gerar mais empregos com desenvolvimento econômico, tá, gente? Com soberania nacional e desenvolvimento econômico, quer dizer, empregos mais qualificados, tudo bem? Seja na agricultura, seja serviços, comércio, mas um item fundamental é a nossa indústria, tudo bem? Só lembra que o mundo está passando por um processo aí de mudança, da população absoluta. Nós chegamos a 8 bilhões e nós temos hoje, lógico, os dois grandes, Lembra também que no seu exame e nas suas conversas do dia a dia, meus diletantes em geografia, meus amantes da geografia, nós temos a Índia ultrapassou a China, tudo bem? Hoje a Índia conta com 1,4 bilhão de pessoas. A China também 1,4 bilhão de pessoas. Mas a Índia, ultrapassou a China em quase já 40 milhões de pessoas. E o ritmo do crescimento da China é maior, 0,89% ao ano. Já a China tem um ritmo hoje de crescimento negativo, gente, de crescimento vegetativo, tudo bem? E os Estados Unidos continuam lá com seus 347 milhões de pessoas, tem um crescimento de 0,5%. E depois a Indonésia. A Indonésia é um baita de um país, gente? País maravilhoso com 285 milhões de pessoas. E o crescimento da Indonésia é 0,8% ao ano. Opa! É um país aí que potencialmente vai ultrapassar os Estados Unidos, viu, gente? Vai ultrapassar. E daí, do quinto e o sexto, nós temos os novos. O Brasil saiu da quinta posição, gente, e foi ultrapassado pelo Paquistão com 255 milhões de pessoas e pela Nigéria. Hoje a Nigéria é o sexto país em população absoluta do mundo. Lembra da população absoluta, o número total de pessoas. O Paquistão tem 255 milhões de pessoas, gente. A Nigéria tem 237 milhões. O que chama muita atenção da Nigéria ou do Paquistão e da Nigéria é que a Nigéria cresce 1,5% ao ano e a Nigéria 2% ao ano. E daí o Brasil em sétimo colocado, nós hoje temos 213 milhões de pessoas no ano 2025. Tá bom? E nosso ritmo de crescimento é 0,39% ao ano, tudo bem? Já a Bangladesh, que está logo em seguida com 175 milhões de pessoas, cresce 1,2% ao ano. Então, Bangladesh é uma séria candidata também a ultrapassar o Brasil, tudo bem? Então nós estamos aí hoje em sétima posição da população absoluta e nosso ritmo de crescimento é diferente dos países que estão um pouco acima da gente, que é Paquistão e Bangladesh, e o que está bem atrás da gente, que é Paquistão e Nigéria, e o que está bem atrás da gente, que é Bangladesh, com um ritmo de crescimento muito acelerado. O Brasil vem diminuindo o ritmo de crescimento, tá bom, gente? O panorama da demografia brasileira é o seguinte, já vamos entregar tudo para você. Primeira coisa, já falamos, 213 milhões de habitantes, tá? Nós temos uma população relativa, quer dizer, uma população... E depois eu vou comentando um pouquinho cada uma desses itens, tá, gente? Que é muito importante. Nós temos uma população relativa de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Não esquecem, não quer dizer que em cada quilômetro quadrado do Brasil nós temos 24 pessoas. Não, nós temos que falar da distribuição real.
Já vamos falar sobre isso. Nós temos o crescimento vegetativo hoje, está em desaceleração, tá, gente? Então, quer dizer, o nosso crescimento vegetativo hoje, no Brasil, 2024 para 2025, nós crescemos 0,39% ao ano. É bem baixo, tá, gente? Então, isso daí nós estamos em um processo de envelhecimento. Já vamos falar um pouquinho disso. A taxa de urbanização, nós somos urbanizados já, gente. 87% da população nossa, censo de 2022, mora, estão residindo em cidades. Tudo bem? No ambiente urbano. Isso tem um impacto também tremendo na demografia brasileira. Já vamos falar sobre isso. Expectativa de vida, a média nossa aí entre homens e mulheres, 75 entre os gêneros, 75 anos, tá bom? Sempre um pouquinho a mais a mulher e o homem um pouquinho a menos. Vamos falar também um pouquinho sobre isso. Mortalidade infantil é um indicador triste, né, gente? Ainda de cada 1.000, num grupo de 1.000 pessoas, né, de 1.000 nascidos vivos, 12 morrem. É muito, muito alto, gente. Nós temos que cuidar dessas crianças. Pô, uma vergonha, um país que quer virar desenvolvido, não cuidar das suas crianças. Diminuiu, mas nós temos que focar mais ainda, tá bom, gente? E analfabetismo. Nós temos ainda, gente, 6% da população, 5,8%, 6% da população analfabeta. E não estamos contando ainda, por favor, gente, os alfabetizados funcionais. Calma, nós temos que cuidar primeiro desses 11 milhões de pessoas, quase, que são analfabetos. Tá, temos que cuidar muito disso, gente, porque tem um impacto em todos os outros itens, tá bom? E o IDH nosso, nós temos o IDH, então na 79ª posição, daria para melhorar muito, tá, gente? De acordo com a ONU, nós temos aí um índice de 0 a 1 muito bom, nós estamos aí com 0,75. Então tem muita coisa para melhorar. Não esqueça, agora falando um pouquinho de algumas coisas mais técnicas, tá? Vamos lá ver que eu preciso mostrar para vocês um pouquinho de grafiquinhos e de mapas, que são os mapas mais importantes. Sempre a gente mostra os mapas mais importantes para os nossos concursos, tá bom, gente? Dá uma olhadinha aí. Deixa eu acertar para vocês aqui, tranquilamente, a nossa cartografia aí, Opa, peraí. Aqui, tá, gente, faz ao vivo o negócio, tá bom, gente? Aumentando aqui, opa, isso, olha lá. Estamos aqui com o nosso posicionamento aqui. Isso daí, gente, não esquece, é a transição demográfica, tá? Então o Brasil, ele está na terceira fase, de segunda para terceira fase da transição demográfica, tudo bem, gente? Então, o que é essa transição geográfica? São essas fases. Vai lá e veja, por favor, gente, na aulinha nossa na aula, por exemplo, nossa de demografia, de introdução dos conceitos de demografia. Então tem a primeira fase, nascia muito, morria muito, então não tem crescimento vegetativo e depois despenca a mortalidade e continua a natalidade. Isso daí, gente, é a explosão demográfica. O Brasil já está nessa terceira fase, desaceleração demográfica. Por isso nós estamos num bônus demográfico. Também até chegar numa quarta fase. Quarta e quinta fase, problemática, porque daí o que vai acontecer, gente? Na quinta fase, nasce pouco e morrem muitas pessoas. E no finalzinho nós vamos ver as pirâmides etárias, tudo bem? Não esquece desses dois mapas. O primeiro mapa, nós temos aí, gente, olha que fácil isso. Nós temos aí as unidades federativas do Brasil e a maior população. Lembra? Estado de São Paulo, a maior população, depois Minas Gerais, depois Rio de Janeiro. Daí nós vamos tendo todo esse número de população. Daí nós vamos ver aqui por anamorfose, quanto representa a relação entre a área e eu quero mostrar uma informação, e aqui vai ser a população absoluta. Dá uma olhada no tamanho que São Paulo fica. E olha os estados do norte do país que são pouco populosos. Dá uma olhada. Mas também dá uma olhada também legal o Nordeste, né? Que são estados populosos, tá? Populosos, quer dizer, são pequenos em áreas, mas tem bastante gente, tá? Ou os do país. Tudo bem? Então isso é um mapa que sempre cai aí para nós no vestibular. Não esquece desse mapa aí, né, que mostra a população absoluta e onde está a distribuição real da população. Distribuição real. Dá uma olhada no Brasil, nós moramos mais no litoral. Dá uma olhada, gente, por favor, aqui, ó. Olha que assim loucura a Índia, a península aqui da Índia, tá? Ou dentro do Pau Deccan, ou aqui, né, nos rios, na planície dos rios Ganges e Brahmaputra, ou no rio Indo, no Paquistão. Então isso aqui é um planície, gente, não o rio Indo, mas a planície indo-gangética, lotado de pessoas. E olha a China, gente. A China, com seu 1,4 bilhão de pessoas, 80% da população mora próximo ao litoral. Então nós temos aí um desequilíbrio para o interior da China. Por isso que o governo chinês, desde os anos 80,
80 para os anos 90, começa a fazer uma marcha para o oeste, de levar as pessoas aqui e também desenvolver a região oeste do país. Então, dá uma olhada em toda essa configuração da distribuição real da população, tá? E lembrando que a Ásia e a África são os países hoje que mais crescem em população absoluta. De novo, aí as transições demográficas. Cai muito, gente, transição demográfica. O Brasil, então, está na terceira fase, indo para a quarta fase. Não esquece, gente, isso, fazendo um favor, tá? E daí, nós temos aí, olhando um pouquinho, vamos falar de cada item que nós demonstramos para vocês, de cada item dentro das populações, dentro da demografia brasileira. E eu vou comentando para vocês, vou mencionando para vocês essas nossas características, tudo bem? Quando a gente fala de população absoluta, 213 milhões de pessoas e nós estamos diminuindo o ritmo de crescimento. Nós não estamos ainda, gente, diminuindo o crescimento vegetativo. Tá 0,39 lá, nós vamos ver, mas nós estamos tendo um ritmo de crescimento. Olha, o futuro nosso é esse. Em mais ou menos, nós vamos ter esse ponto da virada, nós vamos crescer até 2041, gente. Até 2041 nós vamos crescer. E depois, essas estimativas indicam do IBGE. Mas lembre sempre, gente, que estimativa é uma projeção complicada, porque geralmente pouco se configura, tá bom, gente? Então, 2041 eles apontam nesse ritmo que nós temos, que nós vamos parar de crescer. O ponto de virada, então, 2041, nós vamos começar agora a ter um crescimento de ritmo negativo, tudo bem? Então, a projeção para o futuro é o seguinte: estimativas indicam que a população brasileira seguirá crescendo até 2041, mas depois entrará em trajetória de queda, chegando a 200 milhões em 2070. Então, 2070, gente, então a partir de 41 começa o crescimento vegetativo a ser negativo. Só não esquece, gente, que o crescimento populacional pode vir de duas formas para um país no mundo só nascendo, tá bom, gente? Nascendo e morrendo. Crescimento vegetativo no mundo. No Brasil ou em qualquer outro país, nós temos a entrada de pessoas. Gente, não é tão significativa a imigração hoje no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos continua sendo significativo para aquele país a entrada de imigrantes, tudo bem? Então, quando entra o país, imigrantes. No Brasil, foi entre 1850 1930, então nós tivemos essa entrada maciça de pessoas, tá bom? Então, nós temos uma população interessante. Muita gente achava que em 2020 o Brasil teria 230 milhões de habitantes, mas nós tivemos aí uma rasteira demográfica aí, nós vamos comentar. Quando a gente fala de população relativa do Brasil, já mencionei, nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso não quer dizer que cada quilômetro quadrado tenha 24 pessoas. Lembra que existe um negócio chamado distribuição real. Nós nos concentramos nas grandes metrópoles, veja a aula de Brasil, tudo bem? Urbana Brasil, e grande parte da população, mais de 70%, mora próximo ao litoral, não no litoral, próximo ao litoral. Né? Se você for ver aquele mapinha de distribuição real, as pessoas morando próximo ao litoral. Como nós falamos, nós temos aí um crescimento vegetativo menor, tudo bem? Então, hoje nós temos um ritmo de crescimento vegetativo menor, tá? Por favor, gente, até nas famílias mais carentes, mais vulneráveis, o ritmo de crescimento é menor. Para com fake news em churrasco da família, que pobre é pobre porque tem muita gente. Por favor, gente, para com essas fake news. Isso daí, gente, é discutido já há muito tempo. Vá na aula de teorias demográficas. Às vezes pode virar racismo e preconceito na sua boca, tentando querer um argumento legal, porque os pobres são pobres, porque a família é muito grande. Ô, louco, gente, para com isso. Então nós temos que atacar a pobreza e não as pessoas mais pobres, tudo bem? Até nas famílias mais vulneráveis, seja nas comunidades e favelas dos grandes centros, nas áreas, nos nossos rincões do país, o ritmo começa a diminuir, gente. Por favor, não é só porque você tem uma família ao seu lado que você considera pobre, que tem muita gente, fica dando lição de moral racista e preconceituosa. Toma muito cuidado com isso, gente, porque isso aí já está sendo debatido. Foi debatido na teoria neomalthusiana, agora com um negócio chamado eco-neomalthusiano, que o mundo... Cuidado, gente, é distribuição de renda. E mesmo assim, o ritmo está caindo no Brasil todo, tá bom? No Brasil todo, de modo universal e genérico aí no Brasil, tá bom? Então, o grande problema de você diminuir rapidamente o crescimento, gente, é o futuro da Previdência Social. Nós temos que ter jovens para virarem adultos para pagar a Previdência Social, tudo bem? Nós temos, na composição demográfica nossa, nós temos que aproveitar a janela demográfica, que tem mais adultos do que idosos e jovens crianças. Então, mas teria que ter um crescimento econômico no país, tá? Então,
Lembra que até a China revogou a sua política de um filho só, um filho apenas. Era uma política meio furadona também, que eles concediam várias, sabendo já, concediam várias licenças para pessoas no campo, minorias étnicas continuarem tendo mais filhos. Mas mesmo assim, a China viu, não posso ter a política de um filho só. Então é complicado um país grande, um país populoso, lembra que mais de 50 milhões de habitantes é populoso, quando você tem a população relativa menor, não é povoado, como acontece no Brasil, depois a gente vai ver um panorama do Brasil, é complicado também diminuir a população, viu, gente? Muito complicado, tá? E lembra que, se você, minha aluna, estudante, diletante da geografia aí, se você quisesse, ou nascesse nos anos 50, você ia ter 5 ponto alguma coisa filho por mulher. Hoje, gente, é o menor da história, 1,5 filhos por mulher. Diminuímos bastante a taxa de fecundidade. Nós vamos ver que a taxa de fecundidade explica quase como um todo, né? Primeiro, a entrada da mulher no mercado de trabalho, porque ela tem que trabalhar no que ela quer, onde quer. Tudo bem? Tá muito ruim por causa da misoginia ainda e do machismo e da visão ainda reacionária de alguns grupos. Então, entrada da mulher no mercado de trabalho, ela tem autonomia sobre a vida dela. Utilização de métodos contraceptivos porque tem acesso a isso, né? Então, eu consigo a educação formal da mulher também. Tá? O custo de vida nas áreas urbanas, nós ficamos urbanos, homem, mulher, todos os gêneros foram para a cidade, isso custa mais. Então nós temos aí lógico, né, gente, a redução do machismo e da misoginia. De novo, a mulher tem que estar onde quiser. Não tem que macho ficar mandando onde a mulher está. Por favor, né, gente, para com isso, né? Nós temos que decidir, seja qualquer gênero, a pessoa tem que estar onde quer e não pode fazer um planejamento junto com a sua parceira, o seu parceiro, tudo isso aí, né? Mas ou ficar sozinho, gente, também, mas eu tenho que ter domínio sobre a minha pessoa, tá bom? Então, nós temos aí uma taxa de fecundidade em queda, tá? 1,5 filho por mulher, menor da história. E a urbanização. Nós temos uma taxa de urbanização de 87%. Isso incide, sim, no maior custo de vida. Veja a aula só de urbanização do Brasil, por favor, tá? Então, temos uma taxa interessante, gente. Parecida com o país desenvolvido, mas lembra das mazelas, comunidades, favelização. Nós temos problemas socioambientais urbanos, então tem que tomar muito cuidado, mas a urbanização veio para dar essa rasteira demográfica também no Brasil, tá bom? Dentro dessa taxa de urbanização, nós conseguimos aí fazer políticas mais in loco também para a população, gente. Seja no Sistema Único de Saúde, seja as pessoas escolhendo algum tipo de planejamento familiar, elas mesmas. Tudo bem, gente? Lembra que no Brasil não pode, gente, o Estado fazer nenhum tipo de controle de natalidade. Não pode ter controle de natalidade. Por favor, não esqueça disso, tudo bem? Então, na área urbana, a informação chega mais rápido. Tudo bem? A expectativa de vida nossa, em 2023, foi para 76 anos. A mulher um pouquinho mais, o homem um pouquinho menos, tá bom? Lembra, porque ele tem essa vantagem, a mulher tem uma maior expectativa de vida ou esperança de vida. Principalmente, violência urbana envolve mais homens adultos. Violência no trânsito envolve mais homens adultos e jovens e homens adultos. Tudo bem? Nós temos também a mulher consegue aderir a programas de saúde muito mais fácil que o homem. Veja o grande problema para homem fazer um programa de saúde, gente, para próstata. Não, a mulher todo ano tá lá, vai no seu ginecologista, na sua ginecologista, está sempre mais antenada com isso, para as coisas mais informadas, muito mais mente aberta do que às vezes essa mente reacionária fechada dos homens, tudo bem? Fisiologicamente, mulher mais resistente que o homem também, tá bom, gente? Então nós temos, também, lembra que quando a gente vê da saúde, o homem é muito mais predisposto a exacerbar na alimentação, na bebida, no cigarro, tudo bem? Então, a mulher tende a viver um pouco mais, tudo bem? Não esquece da violência no trânsito, da violência da cidade, isso envolve muito a população masculina, tudo bem? E quando a gente fala de vantagens, a gente só vejo vantagens, as pessoas
durarem mais, né, gente? É vantagem. Mas só que a gente tem que ver aquele fator da previdência, cuidar da previdência e cuidado, gente. Quando a gente for fazer qualquer reforma da previdência, sempre as pessoas querem cortar das pessoas vulneráveis, das pessoas mais pobres, de um salário mínimo, gente. Mas antes de chegar em qualquer reforma da previdência, nós temos que olhar quem são os mais privilegiados. Nós temos várias reformas aí no serviço público, tá, gente? Mas nós temos ainda as forças militares que recebem o salário igualzinho da carreira. Cuidado, nós temos que cortar algumas coisas primeiro nos privilegiados, para depois cortar, gente, das populações mais pobres, ou nas populações vulneráveis, ou que existe algum tipo de vulnerabilidade física, mental, qualquer outra coisa, psicológica. Por favor, né, gente? Então temos que discutir ainda o que o Estado faz pelas empresas mais ricas do país. Nós temos que discutir várias coisas antes de cortar o salário mínimo, gente. Mais de 70% das pessoas recebem salário mínimo na aposentadoria e vai discutir, calma. Então a previdência, nós vamos viver mais. Só toma cuidado, gente, que expectativa de vida é projeção que existe com as condições da minha vida. E não esquece da média de vida. A média de vida é a realidade, tá bom? Das pessoas. Então nós estamos vivendo mais. Ó que legal, né? Nós estamos vivendo mais. Outra coisa, mortalidade infantil, né, gente? Ainda morre 12 crianças, né, por 1.000 nascidos. 3 coisas são hiper fundamentais para acabar com a mortalidade infantil. Primeiro, pré e pós-natal, acompanhamento, que não precisa ser médico ou enfermeira, pode ser... Mas lógico, quando você vai ao hospital, o tratamento tem que ser médico, enfermeira, técnico de enfermagem, por favor, mas eu posso fazer acompanhamento de pré e pós-natal. O pós-natal, às vezes, é muito bem acompanhado por agentes de saúde. Lembra da Pastoral da Criança com a Zilda Arnes? Depois procura lá quem foi a Zilda Arnes, Pastoral da Criança, que depois o governo, nos anos 90, ele aderiu a fazer esses agentes comunitários nos moldes da Pastoral da Criança. Veja, uma mulher sensacional, Zilda Arnes, que tristemente faleceu num terremoto lá no Haiti, tá bom? Pré e pós-natal, nutrição adequada, junto com esse pós-natal aqui, água e um ambiente ótimo na moradia. Então, é só fazer coisas básicas, olha, como se fosse isso uma revolução sanitária, né, gente? Coisas básicas, diminui isso daí em 1/3. Para 1/3, gente, para todas as criancinhas. De novo, se nós não cuidamos das nossas crianças, gente, olha que tristeza. O ser humano lembra que é o animal mais fraco desse ecossistema todo, das crianças. Temos que cuidar muito bem delas, acompanhar demais. E lembra, do 0 aos 8 anos é um momento da formação da criança. A gente tem que investir tudo nessa criança, no sentido de investimento, no bom sentido de investimento socioeconômico, cultural, material. Por favor, gente, que determina muita coisa na vida das crianças, tá bom? Então a mortalidade infantil ainda é alta nesse país, diminuiu bastante, mas é alta, tá bom? Diminuiu bastante, mas é alta. E analfabetismo, né, gente? Ainda nós temos aí o dado de 2024 de 5,3% da população, entre 5% e 6% da população com 15 anos ou mais. Se de 15 anos ou mais está 5%, quer dizer, as criancinhas atrás estão sendo alfabetizadas. A taxa de alfabetismo mede a proporção de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler ou escrever, né? Menos um bilhete simples. Não, por favor, não estou falando de alfabetismo funcional ainda, tá? Em 2024, esse índice cai para 5,3%. Olha que legal. Caiu a taxa de analfabetismo, tá bom, gente? As vantagens é o que, gente? Olha só, menos pessoas impedidas de se comunicar e consumir informação básica, permite acompanhar o progresso em relação às metas do Plano Nacional de Educação, ajuda a identificar as faixas etárias ou regiões que mais precisam de atenção. Então, o censo, lembra, gente, o censo de 10 em 10 anos que é feito no Brasil é tão importante para isso, para focar em políticas públicas. E uma pessoa muito mais informada, eu uso mais métodos contraceptivos, eu posso passar mais tempo estudando, eu posso passar mais tempo trabalhando e assim por diante. Eu vou decidir outras coisas, não só que é muito importante decidir se vai ter filho ou não, mas eu tenho o mundo a abrir para eu escolher mais coisas para a minha vida, tá bom? E tenho que ter. E lembra do IDH, gente, IDH, o Brasil ainda está chegando no 0,8%, mais ou menos 0,7, como nós falamos, né? Estamos chegando no 0,8, mas ainda, lembra, IDH, acabamos de falar, né? Taxa de analfabetismo entre adultos. Olha, nós temos que melhorar bastante, né? Já vimos isso daí. Opa, poder de paridade de compra das pessoas. As pessoas têm que consumir melhor. Consumir melhor no sentido básico, tá, gente? Não é comprar nada, ficar rico, tudo bem? E a expectativa de vida.
Tá? Essas três coisas conseguem fazer com que o IDH mostre não só renda per capita por dólar, não, por poder de paridade de compra na moeda local, porque lembra, eu já falei isso para vocês, aula de demografia, R$1.000 ou um salário mínimo é diferente, hoje o salário mínimo para 1.600, não sei porque está vendo esse vídeo, é diferente numa região pobre de uma cidade, numa região pobre de um país, ou do que um grande centro rico, onde algumas pessoas vivem. Então, nós temos que ver a realidade das pessoas. A aposentadoria, gente, na base de um salário mínimo, ajuda tanta gente fora das áreas mais nobres do país, entre as mais nobres, quem diz que é nobre, né? Mas as áreas sem privilégio do país. Então a gente tem que ver com o poder de paridade de compra. O IDH a gente tem que melhorar bastante. Expectativa de vida estamos melhorando, mas tem que melhorar especialmente com o saneamento básico. Depois, poder de paridade de compra. Ajudou muito o salário mínimo, a valorização do salário mínimo e o salário mínimo na aposentadoria ajudou bastante, especialmente em lugares mais afastados e menos privilegiados, e alfabetismo entre adultos. Temos que fazer mesmo aquelas campanhas mesmo, gente, da população adulta poder ler e escrever, tá bom? E nós temos aí esse ritmo de crescimento vegetativo, é a coisa mais importante para a gente analisar e que pode cair no seu exame. Primeiro, a urbanização. O processo acelerado de urbanização mudou o modo de vida da população. O custo é mais alto. O custo é mais alto na cidade, tudo vira financiarizado, né? Moradia, alimentação, saúde, educação são cada vez mais caros, mesmo sendo público, vira caro, porque daí tem outras coisas derivadas em volta quando leva uma criança na escola, tá bom? A entrada da mulher no mercado de trabalho, a crescente participação feminina no mundo do trabalho impactou diretamente a fecundidade, ainda bem. A mulher escolhe o que fazer. Muitas mulheres adiam ou reduzem a maternidade para priorizar a carreira, tá certo? Ou independência, ou uma liberdade financeira, não do jeito dos coaches, tá, gente? Uma independência, uma autonomia, a melhor palavra, uma autonomia financeira, tá muito certo. Uso de métodos contraceptivos, cada vez mais educado e mais educada, nós vamos usando a população da pílula anticoncepcional, né, dos preservativos, outros métodos de regulação da fecundidade. Maior educação formal das mulheres, acesso crescente da mulher na educação, especialmente ensino superior. Olha que legal. Mulheres mais escolarizadas tendem a casar mais tarde, isso é média, tá, gente? Não tô entrando na mente da mulher, tá bom? O que acontece na estatística. A casar mais tarde, ter menos filhos e investir mais em cada criança, tá bom? A redução do ritmo de crescimento vegetativo é resultado da modernização social e cultural do país. E isso representa avanço na saúde, na educação, igualdade de gênero, mas também gera novos desafios. Lembra lá do envelhecimento populacional, pressão sobre a previdência e necessidade de políticas públicas voltadas à população idosa, tá bom? E quero mostrar para vocês, para a gente terminar e fazer nosso exercício. Olha lá, nossas pirâmides etárias, que não cai não, despenca às vezes no vestibular, tá, gente? Dá uma olhada em nossas pirâmides aqui etárias, tá bom? Vamos lá ver juntos e depois a gente faz exercício aqui, ó. Nossa, que lindo, né? Que tá acontecendo no Brasil. Olha a pirâmide etária do Brasil nos anos 1980, base larga, típica de um país subdesenvolvido, base larga, né? E o corpo, assim, a base bem larga, muitas crianças e depois vai diminuindo. Então, quer dizer, o idoso que nós temos aqui, né, gente, tinha que dar uma medalha para ele quando chegava a ser idoso num país desse. Ainda continua, né? Tantas coisas que o idoso tem que atravessar. Melhorou um pouco, tá? 2017 já tá esse formato aqui, ó. Diminuiu o crescimento vegetativo, ó que bacana, e aumentou o número de adultos. Opa, começou a janela da oportunidade demográfica e começou a ver um aumento no número de idosos, na expectativa de vida, que interessante. E daí, gente, nós estamos nessa para essa. Então, hoje, 2024, ainda nessa, 2025, me desculpa, ainda nessa, indo para essa. Isso aqui é de um país, de uma Itália, isso aqui é de uma Suécia, isso aqui é de uma Finlândia. Olha o que está acontecendo, gente. Começa a inverter a pirâmide, muitos idosos. E interessante, né, gente? Olha só, estamos vendo mais. Mas mesmo essas pessoas que estão aqui, quando virarem mais adultas aqui, essa daqui, vai querer ter menos filho. Então, esse é um grave problema, tudo bem? De uma pirâmide etária. Toma muito cuidado no exame. Então, nós temos um corpo mostrando um bônus, uma janela da oportunidade demográfica. Tenho apreciado a aula, nosso Demografia Brasileira, gente. Muito obrigado pela participação aqui no Geografia em Tudo. Aqui é o professor Eligiel. Um beijo e continue estudando, hein, gente? Fazendo um favor, até mais, gente.